No princípio, só havia trevas. Então Deus disse, faça-se a luz, e criou o diálogo. Depois disso, nada foi como antes. E hoje os diálogos são quase uma arte à parte dentro da literatura. O que é um bom diálogo? Um bom diálogo é aquele que quando você lê, você tem a sensação de que você já falou aquela frase. Então soa familiar, soa verossímil. O contrário não pode ser verdade também? O contrário não pode ser verdade. O contrário não pode ser verdade porque quando o diálogo espana, tem algo que afasta você do lugar. Se aquele diálogo é impossível, por exemplo, se você está retratando um mendigo, o mendigo não pode falar em corte epistemológico. A não ser que você explique que ele era um professor da USP que caiu na vida. Caso contrário, está errado, tem um diálogo errado aí. De maneira mais grosseira, é aquele famoso negócio, o trombadinha bate a carteira de um sujeito na Paulista, ele sai correndo atrás do trombadinha e grita, peguem-no. Isso não existe, é pega ele. Pode ser o Pasquale, o assaltado, mas ele vai gritar, pega ele. Então tem coisas do diálogo que você só aprende ouvindo as pessoas falarem. Essa é a escola do diálogo. Para você, quem que são os bambambãs do diálogo? No Brasil, o Nelson Rodrigues é o primeiro deles. Eu acho que a capacidade do Nelson Rodrigues, que o Nelson Rodrigues que dizia que o problema do escritor brasileiro é que ele toma pouco cafezinho. Ou seja, significa que você não vai no bar, você tem que ouvir. Para escrever diálogo, você tem que ouvir as pessoas. Eu anoto coisas. Às vezes eu ouço uma expressão e eu tomo nota. Aquilo vai aparecer num texto, porque aquilo tem o poder de ser a fala natural das pessoas. Eu sempre digo, fazendo uma digressão aqui antes de falar dos grandes dialoguistas, eu sempre digo que um dos principais trabalhos que eu tenho é ouvir conversa alheia. Eu adoro estar na rua e estou ouvindo duas pessoas conversarem, por quê? Porque isso me mostra a sintaxe dessa fala, coisa que eu aqui em casa não posso imaginar, mas eu não posso fazer. Eu teria que viver aquilo. Há um problema. Eu morava num apartamento uma época e eu tentava conversar com o meu porteiro, para conversas normais. E eu percebia que o meu porteiro, quando ia conversar comigo, porque ele achava que eu era professor, ele tentava falar difícil, fora do registro dele. Então eu queria a naturalidade dele e não conseguia. Então o jeito para você conseguir isso é você ouvir as pessoas sem que as pessoas saibam que você está ouvindo. Eu sempre digo que a tecnologia, na verdade, ela me prejudicou. Porque antigamente você tinha linha cruzada em telefone. Eu pegava a linha cruzada e ficava ouvindo. Ficava ouvindo as conversas, não importa para mim. Eu já segui gente na rua para ouvir diálogo, para ouvir as pessoas conversando. Então, eu acho que assim, este é o laboratório da língua. E o Nelson Rodrigues estava certíssimo quando dizia que o escritor brasileiro toma muito pouco cafezinho. Ele não ouve as falas na rua. Ele quer criar na torre, no laboratório. Isso não existe. Dentro da literatura, o Brasil tem grandes dialoguistas. Você tem escritores que atribuem um valor ao diálogo. Eu acho que o caso mais... Você tem o Dalton Trevisan, você tem o próprio Rubem Fonseca, que tem diálogos incríveis. Agora, o grande dialoguista da literatura brasileira é o Luiz Vilela. É o mineiro Luiz Vilela. O Vilela tem uma capacidade de você estar lendo um diálogo dele e ter a sensação de que já ouviu aquela frase ou já falou aquela frase, que te dá uma familiaridade com aquele texto, que é um dos valores do Vilela. Vilela tem casos de romance totalmente escrito em forma de diálogo. Não é novo, o Philip Roth faz isso também. Mas o Vilela tem essa capacidade de você ler e ter a impressão de que você já falou aquela frase. Então, em geral, o bom dialoguista não é o que fala bem, é o que escuta bem. Ele começa escutando bem. Um bom dialoguista, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de falar, ele tem que ouvir. Eu acho que isso é fundamental. Uma vez eu peguei um ônibus para Passo Fundo lá com o Veríssimo, né? Sentei do lado, falei, vou ter uma conversa imensa e tal. Mas eu também não sou muito bom de falar, então a gente foi em silêncio até lá Passo Fundo. Aí quando eu cheguei lá, eu juntei coragem e falei assim, esses diálogos são tão bons, mas você fala pouco, né? E ele falou, mas eu escuto muito. É isso. Essa é uma sabedoria espetacular. Eu acho que você tem que ouvir. Isso a gente falou em registro de linguagem e som, mas em relação à psicologia do diálogo, como que você faz para pensar como um cara, depois como outro, depois como outro? Isso aí é automático, né? Quando você está escrevendo literatura é muito automático. Eu estou falando na pele de uma mulher, por exemplo. Eu não preciso ser mulher para falar, como não preciso ser um assassino para escrever sobre um assassinato. Eu acho que tem umas coisas de sensibilidade que você vai... Agora, naturalmente eu sei que tem dois personagens e tem aquela coisa, eles não podem falar igual, eles não são você. Que é aquela coisa que perguntam, quem é você no livro? Eu não sou ninguém no livro, ou sou todo mundo. Da mesma maneira o vilão, o mocinho, eu sou todos eles. Eu tenho que me colocar na pele deles para entender qual é a composição psicológica desse personagem e qual é a capacidade de enunciado que ele tem. Porque assim, não adianta, aquilo que eu digo, pegar um menino da favela e botar ele falando como se fosse Fora jogador de futebol, nada é fácil de imitar. Qual que é a diferença de escrever diálogo para livro e diálogo para TV e cinema?
Primeiro que o diálogo para livro, no meu caso, eu escrevo sozinho, eu e os meus fantasmas. E o diálogo para cinema, geralmente tem alguém junto. Tem alguém que vai falar, opa, isso não pode, o cara não fala assim, ou fala assado. Tem um embate que eu não tenho na literatura. E na estrutura do diálogo, tem diferença? Tem, porque aquela história. Na literatura, também é uma coisa intuitiva, você lê um diálogo diferentemente do que você ouve um diálogo. Essa nuance é importante. Você lê esse diálogo na literatura com a imaginação. No cinema você vê o diálogo com a atenção. Essas são diferenças importantes. Porque você pode escrever certas coisas na literatura, em forma de diálogo, que não seriam faláveis. Depende da sua linguagem. Depende da sua capacidade de lidar com a linguagem. No cinema, não. No roteiro, não. No roteiro teria que ser um diálogo limpo. Por quê? Porque pressupõe também que é uma coisa coletiva. Não adianta você achar que o personagem fala daquela maneira se o ator não vai funcionar. Se o ator... Nós tivemos uma brincadeira num filme que nós fizemos diálogos maravilhosos e na hora H, a atriz que era linda, maravilhosa, ela tinha problema de dicção. Então aquilo foi tudo jogado fora. Foi um negócio que eu fiquei pensando uns anos. Falei, engraçado, a gente quebrou a cabeça para fazer esses diálogos, para deixá-los sem a malícia, coisa parecida, e na hora H alguém bobeou e a atriz tinha um problema, tinha a língua presa. Por que o Shakespeare soa tão nobre e o José de Alencar às vezes soa pomposo? Se os dois usam palavras difíceis e expressões trocadas. Eu preferia não comparar o Shakespeare ao Zé de Alencar, mas já que você fez isso, né, fez esse em desfavor do Zé de Alencar, aí é uma questão de escola também, né? Além da capacidade evidente de cada um, o Zé de Alencar escreveu num período onde a coisa era daquele jeito ali, aquele texto pesado, descritivo, exaustivo até. O Shakespeare é gênio, né? Shakespeare é um outro negócio. Shakespeare, toda a base da narrativa está lá, os diálogos. Por que você pega diálogos do Shakespeare e usa como epígrafe? Porque são coisas fabulosas, são sentenças, são grandes aforismos, digamos assim. Há uma capacidade criativa ali que é muito diferente do Zé de Alencar, guardadas as proporções e o respeito pelo Zé de Alencar, que foi importante à sua época. Mas explica a mecânica. Por que o dele soa bem e o do José de Alencar pomposo? Talento? Para enunciar? Por que o diálogo do Luiz Vilela é bom, você ouve e tal, e alguns autores que eu leio não acreditam no que está sendo falado? Essa é a capacidade da sensibilidade do artista, a linguagem, a capacidade de fazer uso da linguagem. O Shakespeare acho que está lá no... Eu tenho a impressão que no ranking ele ainda é o primeirão, né? E aí, não são falas fáceis, né? Não, são coisas, inclusive épicas, que tem como é que se diz? Uma pompa quase, né? São falas dramáticas, é sempre uma coisa quase que arquetípica. O diálogo nosso é rasteiro, Maria saiu para comprar pão, madame, posso levar dinheiro? Depende também do que se queria, do que se buscava, tem tudo isso aí. O diálogo entra como peça narrativa, eu digo. É meramente um detalhe, mas quando se trata do Shakespeare deixa de ser um detalhe, né? Passa a ser um manancial de citações e epígrafes. A busca de uma fidelidade canina ao coloquial não leva às vezes a um texto truncado e difícil de ler? Mais que isso, o principal problema quando você vai para essa tentativa de tornar o texto muito próximo daquele, mais do que da realidade, daquele momento, você corre o risco, por exemplo, de lançar mão de gírias. Para dar um exemplo banal. O problema da gíria é o seguinte, daqui 15 anos ela pode ter sumido, pode ter perdido o sentido. Normalmente ela mudou de sentido, ela não é mais aquilo que ela significava. Então, você está datando aquele texto. Você lê um texto e você fala, esse texto foi escrito nos anos 60. Curiosamente, com o Nelson Rodrigues, tal a capacidade dele, a genialidade dele, os textos dele, a despeito de você entender que aquilo era uma gíria de época, você compreende perfeitamente o sentido que aquilo foi dito, mesmo que você não saiba que aquilo era uma gíria. Essa é a grande capacidade. Essa é a capacidade do criador. Esse é um outro lugar. Estamos fora do... Estamos falando de Shakespeare e Nelson Rodrigues. Então... Nelson Rodrigues é batata. É isso que ele diz, é batata. O batata é uma... Quem fala é batata hoje em dia, a não ser na feira? Então... Só um outro moco-moco. Ou talvez, né? Alguém muito antiquado, né? Uma questão mais normativa. No diálogo a gente tem travessão, aspas, nada. Eu nada. Há 15 anos eu nada. Mas não tem nada. Saramago, então, nem pula a linha, né? Faz falta isso? Não. Precisa por causa de escola? Eu não lembro por que eu parei de usar travessão. Os primeiros contos que eu publiquei tem aspas e travessão, dependendo do caso. Eu trabalhei no jornal onde a gente punha travessão nos diálogos, no Jornal da Tarde. E tem um momento na minha literatura que eu acho que assim, é uma busca minha, pessoal,
e não é nenhuma novidade nisso, porque trocentos negros já fizeram isso antes de mim. Muitos escritores não põem nenhum tipo de registro, de índice de fala, simplesmente põem. Eu, hoje em dia, ponho o diálogo. Eu não ponho nenhum tipo de sinal que aquilo é um diálogo. Só que você lê o texto e você percebe que aquilo é um diálogo, e mais que isso, percebe quem está falando. Isso é uma coisa, não é que eu tenho um puta trabalho para fazer isso, dá um trabalhão danado. Não, é automático para mim. Eu não preciso dos sinais gráficos de diálogo. Me parece uma coisa chata, autoritária até, sabe? Põe travessão. Eu aprendi assim, fala travessão, parágrafo travessão. Não. Eu acho que existe uma maneira sua muito pessoal de escrever, que é o que você gosta de fazer, que é onde você se sente livre, onde você não tem obrigação com ninguém, porque a literatura você escreve para você. Você não está... Eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. Eu sou meu primeiro leitor, eu tenho que me agradar. O cara que tem que ser agradado nesse momento sou eu. E aí aconteceu comigo de uns 15 anos para cá, eu resolvi não botar mais travessão, nem aspas, nem nada. Essa já foi, eu só vou insistir. Algum gênero que peça mais o diálogo? O policial é um gênero onde o diálogo cai como luva. A comédia é outro lugar onde também o diálogo pode ter uma função. Eu acho que não existe, em alguns gêneros vai melhor, em outros não vai tão bem, mas o diálogo é uma ferramenta que cabe em qualquer gênero. Seja terror, seja... Imagine, os mortos-vivos têm que falar, senão não tem graça. Nelson Rodrigues nasceu em Recife em 1912. Ainda adolescente, começou a trabalhar no jornal do pai, o Correio da Manhã. Era repórter policial. Tinha quase 30 anos quando escreveu sua primeira peça. Não foi um sucesso, mas a segunda, que se chamava Vestido de Noiva, causou grande impacto. Sua obra, que muitos consideram desagradável, era um retrato moral e psicológico da classe média. Ele mostrou que a sociedade brasileira não era tão boazinha quanto queria parecer. Por baixo das aparências, muitas coisas se escondiam. As peças de Nelson Rodrigues revelam problemas familiares que muitos preferiam ignorar. Seus textos mostram segredos, taras, obsessões e perturbações psicológicas que levam a explosões de fúria, que o disfarce dos bons modos nem sempre consegue conter. A literatura infantil está cheia de diálogos já clássicos, especialmente vindos dos contos de fadas. Quem não se lembra do diálogo entre o Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho? Que olhos tão grandes você tem, é para te ver melhor. Ou da Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. São trechos das histórias que normalmente atraem muito as crianças pequenas, principalmente, que pedem para o adulto que está lendo para elas repetir, especialmente esses trechos dos diálogos. Eles dão maior vivacidade para as histórias. Muitas versões contemporâneas dos contos de fadas já brincaram com esses diálogos. E um autor, o Gilles Edouard, que também é ilustrador, foi um pouquinho além nessa brincadeira. Nesse livro aqui, Diálogos Interessantíssimos, ele apresenta para o leitor mais de 30 histórias compostas só por diálogos. Então a gente não tem a voz do narrador, e a gente encontra aqui conversas entre os personagens mais inusitados. A gente tem, claro, uma versão nova para o diálogo do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, mas a gente tem também uma conversa entre a Ferrari e o Fusquinha, o chinelo direito e o chinelo esquerdo. E uma das que eu mais gosto é uma conversa entre uma senhora solitária, que é vegetariana também, e que convida o peru de Natal para passar a véspera de Ano Novo com ela, comendo uma pizza de gorgonzola com alface. Então são coisas assim que a gente encontra nos diálogos interessantíssimos do Gilles Edouard. Olha, normalmente eu escrevo aqui nesse lugar onde eu estou sentado, que é o meu escritório, onde eu estou cercado por boa parte dos meus livros, onde eu tenho som. Gosto de silêncio e isolamento. São a única exigência que eu faço é eu estar sozinho. Eu não gosto, nesse momento eu não escreveria literatura com esse monte de gente aqui. Eu tenho que estar sozinho. Música, isso é indiferente. Eu ponho música, mas se você me perguntar que música eu estava ouvindo, eu não me lembro, porque é apenas uma presença. É um momento de maior solidão do escritor,
Curiosamente é o momento onde ele está mais cercado de gente, porque tem toda uma população de personagens junto com ele. Mas eu gosto disso, eu gosto de estar aqui nesse lugar, em silêncio. Literatura, obrigatoriamente, eu escrevo à mão. Tudo começou por um acidente. Eu escrevia literatura na máquina de escrever naquela época, quando eu comecei. E eu fui morar com os caras, uma época, morei com mais 2 caras, e os nossos horários não batiam. Eu trabalhava no fechamento de jornal, eu trabalhava à noite. Um deles era médico, trabalhava também nos horários muito extravagantes. E eu chegava em casa depois do jornal para escrever, eu não podia escrever na máquina, porque eu ia acordar todo mundo. Então eu comecei a escrever à mão. E eu gostei do negócio. Eu gostei porque, primeiro, melhorou minha letra. Eu sempre gostei de desenhar. Então essa história de poder colocar desenhos dentro do caderno, também desenhar o personagem que eu estou visualizando, foi uma coisa que eu achei para mim. E a partir daí, tudo o que diz respeito à literatura, eu escrevo em cadernos e à mão. Depois eu passo para o computador. Quando eu passo para o computador, significa que eu já rabisquei à vontade aqui. É quase uma versão pronta. Aí é uma vírgula, um acento, tira uma... Aí é coisa mínima. Quando o texto sai do caderno para o computador, ele está muito próximo do texto que deverá ir para o livro. Por que eu escrevo? Eu vou plagiar o Drummond quando perguntaram para o Drummond por que ele escrevia. Eu escrevo porque eu sou um escritor. É a única resposta que eu posso te dar, porque eu não acredito nessa história de necessidade, doença. Tem gente que fala que é uma doença. Não acredito nada, acho tudo frescura. Eu gosto de escrever. Eu entendi que a minha forma de expressão preferencial seria a escrita. Porque quando eu era muito menino, eu tinha uns 12, 13 anos, eu desenhava. Eu fiz história em quadrinho. Eu achei que eu ia ser um desenhista. E houve um momento que eu fiz a transição para o livro. Eu fui ler os meus primeiros livros para valer e me apaixonei por livro. Entendi que o que eu gostaria de fazer de verdade era escrever. E aí eu comecei. Então, na verdade, para mim, eu escrevo porque eu sou escritor. Eu não faço essa pergunta para mim. Por que eu escrevo? Porque eu sempre digo que se a gente soubesse realmente por que a gente escreve, a gente não escreveria. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Silto e hoje vou comentar um pouco sobre o livro Quem é Você, Alaska, o primeiro romance publicado do autor norte-americano John Green. O Miles, protagonista, ele é praticamente o centro de tudo. Ele é um adolescente que está cansado de viver a vida que ele leva e decide ir para um internato em outra cidade à procura do que ele chama de seu grande talvez. E nesse lugar ele conhece o Chip e a Alaska e eles acabam virando bons amigos, enfrentando todo tipo de situação. Ok, o que eu achei do Miles? A primeira coisa que vem na minha cabeça, que bate assim de primeira, é a falta de personalidade. Por quê? Porque logo que o Miles chega lá no internato, pedem pra ele fazer umas coisas e mesmo ele não tendo 100% de certeza se ele quer realmente fazer aquilo, ele vai lá e faz. Então eu acho que o John Green poderia ter colocado um pouco mais de autoconfiança, um pouco mais de opinião própria no personagem. Já por outro lado, me identifiquei com o Miles na questão dele estar procurando o lugar dele no mundo. Aquela coisa que todo adolescente tem, de querer descobrir quem ele é, o que vai ser, etc. Agora eu vou falar um pouco da Alaska, que não só rouba o título do livro, assim como rouba todas as cenas do livro, né? Porque, meu Deus, ela é demais, eu adorei ela. No começo você fica meio assim, será que ela é malvada, será que ela é confiável? Mas conforme o livro vai passando, você acaba descobrindo todos os lados dela, ou melhor, todos os lados que ela deixa você descobrir. Alaska é uma parte muito importante da história, então você ou acaba amando demais ela, ou acaba odiando demais. Ela é rebelde, gosta de ser o centro das atenções, ela é inconsequente e o melhor, ela é meio filósofa. Ela fica falando aquelas coisas bonitas, sabe, que faz todo mundo à volta dela pensar na vida, ficar filosofando junto. Então ela faz isso e é muito legal. Os diálogos desse livro são bem interessantes. Eu acho que todos os livros de John Green têm diálogos bem legais. Por quê? Porque o John Green ele escreve sobre adolescentes para adolescentes. Então 80% do livro acaba sendo construído por diálogos. E não são diálogos daqueles que parecem adultos conversando, mas na verdade são adolescentes. Não, são adolescentes conversando como adolescentes. E eu, como adolescente, né, eu me identifiquei bastante. E eu gosto muito do jeito que o John Green escreve, que ele conta a história através desses diálogos. E eu acho que isso é algo muito importante a ser falado, uma vez que o livro é praticamente feito de diálogos e coisas assim. O começo da história é um pouco parado, não vou mentir pra vocês. Tanto que eu demorei um pouquinho pra me acostumar com a temática e com os personagens. Mas ao passar das páginas, fui conseguindo interagir com tudo que estava acontecendo e absorvi super bem o conteúdo que estava querendo ser passado. Provoca várias sensações e tudo ao mesmo tempo. E essa montanha-russa de sentimentos acaba mexendo com o leitor de forma tão especial
que transforma Quem é Você, Alaska em um dos livros favoritos da galera. Inclusive, virou um dos meus livros favoritos. E é isso, gente. Um beijo. Até mais. Eu acho que ninguém consegue definir o que é futebol. É uma paixão, alguns dizem que é arte. Na verdade, sim, é um pouco de maluquice, eu acho, né? Paixão pela literatura, o futebol. Aí já é uma coisa de uns 40 anos, comprando livro, adquirindo. Até que em um determinado momento eu vi que eu tinha que cadastrar, porque a coisa estava crescendo. Quando a gente pensou, né, vamos fazer então centro de referência e vamos ter uma biblioteca nesse centro de referência. A gente tinha aqui no museu uma pequena um acervo de livros que os livros que foram usados para pesquisa da implantação do museu. E a gente precisava começar, a gente precisava ter um número, uma estimativa para abrir uma biblioteca, quantos livros de futebol existem no Brasil. Aí a gente já conhecia o seu Domingos e sabia que ele era colecionador de livros, a gente entrou em contato com ele. Foi quando ele passou para a gente a planilha que ele tem com o acervo dele. Que na ocasião, talvez tivesse 1800, 1900, não sei exatamente. Então facilitou em termos de identificar a quantidade de livros. Tem livros sobre literatura, a parte de crônica, ficção, romance, história do futebol mesmo, e alguma coisa de gestão desportiva. Se hoje a gente tem uma produção acadêmica, ou até mesmo de ficção literária importante, é graças aos jornalistas, é graças à produção diária que os jornalistas faziam nas suas obras, né, nos jornais e nas revistas. E aí você tem Nelson Rodrigues, João Saldanha, Mário Filho, Armando Nogueira, Tomás Mazzoni, tem um livro sobre a história do futebol brasileiro de 1950, esgotado. Esse livro super raro, a gente chegou a pesquisar em sebos para adquirir para o museu comprando. E aí, depois que a gente abriu a biblioteca, a gente passou a receber muitas doações, o que é muito bacana. Porque às vezes a pessoa tem o livro lá e não sabe aonde destinar e traz para o museu. Eu tenho uma biblioteca, mas nós estamos aqui, o próprio título faz Centro de Referência do Futebol Brasileiro, quer dizer, além da biblioteca, eles têm um número muito grande de material em mídia. A gente tem um banco de dados, você pode acessar na internet, de qualquer lugar. O que a gente criou foi uma plataforma de infinitas ligações. A leitura é criar um banco de dados que estuda o futebol em todos os sentidos como fenômeno social. Ela abre as portas para pessoas curiosas poderem vir estudar a história, quer dizer, ela está resgatando, preservando a história do futebol. Mário Vargas Llosa nasceu em Arequipa, Peru, em 1936. Em suas primeiras obras, percebe-se uma filiação ao realismo urbano. Mas, a partir dos anos 70, ele passa a fazer experimentações estéticas e a utilizar o humor. A crítica ao sistema de hierarquia, ao preconceito racial e à opressão do indivíduo na sociedade peruana são temas recorrentes nos livros de Llosa. Mas há uma exceção em sua obra. Um livro cuja trama se passa no Brasil. Depois de ler Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele escreveu Guerra do Fim do Mundo, livro que aborda a Revolução Messianista de Canudos. Envolvido com a política, Mário Vargas Llosa disputou as eleições presidenciais peruanas em 1990. Ele não venceu, mas continua sendo o eleito de muitos leitores pelo mundo afora. Do ponto de vista de diálogo, o Brasil, a literatura brasileira, tem grandes mestres. Dalton Trevisan, contemporâneos. O Dalton Trevisan é um grande dialoguista. O Nelson Rodrigues, que é o pai de todos. O Rubem Fonseca. Uma série de grandes autores que sabem fazer um bom diálogo. Agora, talvez o grande mestre do diálogo contemporâneo seja o Luiz Vilela. O Luiz, nos livros dele, o diálogo tem uma importância muito maior do que em outros escritores. Então, eu acho que o Vilela, para mim, é o exemplo daquele escritor que faz do diálogo a sua razão de ser. Ali, não à toa há livros dele que a história é toda contada em forma de diálogos.